Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação, cibersegurança, privacidade e tecnologia. E nós estamos aqui para falar desses assuntos de uma maneira mais simples, mais objetiva, com menos teoria, mas principalmente focando naquilo que você, como cidadão, ou você, como um gestor de uma empresa, seja uma empresa de pequeno porte ou de grande porte, precisa compreender de determinados assuntos. Evidentemente, cada assunto que a gente traz aqui mereceria horas e horas aí de debates. E, logicamente, eu espero que esse encontro nosso seja um ponto de partida para, eventualmente, você buscar mais conhecimento, mas às vezes quando a gente toma contato com algumas questões de tecnologia ou de segurança e de privacidade, como a quantidade é muito grande, a gente tem dificuldade de identificar os principais elementos, os principais controles, e esse é o nosso objetivo aqui. Hoje nós vamos conversar sobre a utilização de certificado digital. Em outros encontros, nós já falamos sobre segurança, privacidade, e algumas vezes nós falamos, olha, né, tem uma opção de certificado digital, mas a gente vai falar isso em outro encontro, né? E chegou o momento aí, tá? A motivação do certificado digital é de garantir a autenticidade daquele relacionamento com a mídia ou com o recurso de informação, tratando mais detalhado aí, né? Por exemplo, quando você acessa um sistema, ou quando você acessa um determinado serviço ou um aplicativo, é necessário que você se identifique, né? Normalmente, se você se identifique, e essa autenticação é normalmente dada por uma senha que você cadastrou inicialmente, e você repete essa senha e garante aí que você é você aí. Mas essa autenticação ela tem uma certa fragilidade. Mas vamos voltar um pouco que essa questão de acesso à informação e o acesso à informação pela pessoa correta, pela pessoa autorizada, é muito importante. Isso vem antes da própria tecnologia. Certo, quando a gente utilizava papel ou questões assim mais tradicionais, também existe essa necessidade de garantir essa autenticidade, né? Quando você assina um documento, o que é que você está colocando ali? Você está colocando a sua assinatura, que às vezes é mais do que aquele desenho daquele seu nome, né? Quando você assina, você tem velocidade, você tem força, você tem rapidez quando você escreve, e tem o formato da assinatura. Com todos esses elementos, né? Principalmente quando se usava bastante cheque, vamos dizer assim, né? O banco comparava a assinatura original com a assinatura do cheque, mas até hoje nós temos documentos que são assinados em papel e você verifica isso em cartório. Então sempre houve a preocupação de garantir que aquela pessoa que está se passando por aquela pessoa é realmente aquela pessoa, né? Então isso, como diz alguns, às vezes até alguns documentos atualmente, né, hoje já está começando a se automatizar, mas até hoje em algumas situações as duas pessoas que vão fazer uma transação comercial têm que ir presencialmente ao cartório, se identificar e fazer essa transação na frente ali de uma pessoa com fé pública ali, tá? Então essa questão do acesso à informação é muito importante. Isso vem desde também, como eu disse antes, das tecnologias sofisticadas, né? A gente tem um exemplo também na guerra, né? Na Segunda Guerra teve a questão dos aliados que conseguiram um acesso a uma máquina que fazia criptografia, né, dos alemães aí, graças a conseguir essa informação, conseguir acesso a esse recurso de informação, foi com certeza decisivo para a vitória dos aliados. Então, você ter acesso a uma informação ou você garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso à informação é algo muito importante, tá? Então, a, 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 o uso do certificado digital é uma tecnologia que busca facilitar essa autenticação. Antes do próprio certificado digital, né, o uso da senha, vocês podem questionar, poxa, Edson, mas a senha não é uma boa autenticação? Principalmente se você usar uma senha forte, se não usar uma senha óbvia, né? A senha é uma boa autenticação, mas ela tem certas fragilidades. Por exemplo,
né? Se você tiver num ambiente de tecnologia, hoje tem vários estudos, né, que com a potência dos computadores, né, em poucas horas, em poucos minutos, ou em poucos dias, dependendo da sofisticação aí da construção da senha, essa senha pode ser gerada, identificada pelas tentativas, né, de geração de senha aí. Por isso que em alguns sistemas, às vezes até cartão de crédito, né, se você errar a senha 3 vezes, ele bloqueia. Por quê? Porque pode ser que seja algum robô, algum programa, algum computador que esteja tentando, entre aspas, adivinhar a sua senha. Na realidade, ele vai tentativa e erro, tentativa e erro. Então, quando se tem um limite de tentativas erradas, né, e o sistema bloqueia, é justamente para evitar essa situação desses computadores que podem, até várias tentativas, chegar na senha correta. Outra fragilidade que se tem dessa senha é a questão de que alguém pode ver você digitando, por exemplo, num cartão de crédito, ou digitando numa maquininha, ou digitando até no seu computador, a senha, e a pessoa vai lá, digita aquela senha e passa, né? Inclusive, quer dizer, nesse uso da senha, nós já comentamos isso em outros encontros, a questão da dupla autenticação. O que é a dupla autenticação? É você ter, por exemplo, a questão do uso da senha, mas você também tem, na hora que você usa a senha, você recebe um token ou um texto, normalmente, né, com uma série de caracteres e letras, que é enviado para o seu celular, que é enviado para o seu computador, ou é enviado para um recurso de confiança, que pode até ser de uma outra pessoa, né? De maneira que se alguém adquirir, conseguir ter acesso àquela sua senha, quando for fazer o segundo passo da autenticação, não vai conseguir. Evidentemente, nesse exemplo, a melhor maneira é você ter uma pessoa de confiança que você faz isso, mas, puxa, Edson, mas isso gera um trabalho a mais, porque toda vez que eu for fazer isso, essa pessoa tem que estar perto de mim, senão eu não consigo ter pelo celular dela qual é esse segundo fator. Sim, isso significa que toda vez que a gente tem mais controles de segurança, a gente tem um overhead, a gente tem um trabalho a mais, né? E aí, voltando, né, na questão da autenticação e do certificado digital. Então, nós temos essa questão, né, vamos dizer assim, esse problema de como eu garanto que Edson é Edson, João é João, quando faz aquela assinatura no documento. No ambiente tradicional, vamos chamar assim, convencional do papel, existe uma ligação direta da pessoa, né, que está assinando aquele documento. Quando a gente vai para o ambiente de tecnologia, essa relação direta, ela não existe, né? Ela começa a existir um pouco quando você utiliza biometria, né? Alguma coisa assim, mas ela não, ela vai ter uma tecnologia que vai estar no meio entre você e aquele recurso, aquela ação que você quer autenticar. Qual é a lógica do certificado digital? O certificado digital, ele é um conjunto de algoritmos, né? Ele tem vários algoritmos matemáticos, e a gente não vai entrar em detalhe, o objetivo aqui não é entrar em detalhes técnicos, mas acreditem que são algoritmos sofisticados e confiáveis, que eles geram alguns números que o certificado digital, ele gera uma sequência de caracteres que vai estar em um certificado, em um token, né? E vai estar gravado lá, né? E você, para ter acesso a esse token, você tem uma senha para você acessar aí, né? Então, esse uso desses algoritmos, né? E toda essa matemática aí, né? Para que tenha uma validade, uma fé pública, né? Existem empresas que utilizam o certificado digital aprovado pelo ICP Brasil, né? Quer dizer, que é do governo federal, que ele tem uma raiz matemática, né? Que ele garante que todos esses certificados eles vão ter validade jurídica, né? Rigorosamente, qualquer organização pode ter um conjunto de certificados e usar no ambiente dessa organização. Ela tem validade jurídica desde que exista um contrato entre as pessoas. No caso dos certificados ICP Brasil, ele já tem uma prévia validade jurídica.
Mas aí o que é que exige dessas organizações? Então são organizações, eu vou citar algumas, mas tem várias outras, tipo a Serasa, a CertSign, a Valid, né? A própria Caixa um tempo atrás fazia, eu espero que ela continue fazendo isso para o público, para os seus clientes aí. Então ela tem algumas exigências do governo federal quando você vai tirar esse certificado. Por exemplo, tem que ser presencialmente, né? Agora já se consegue fazer remotamente, mas tem que ter uma série de controles de geolocalização, de vida, de identificação por biometria, de cadastramento anterior, né? Às vezes da primeira vez tem que se ir presencialmente ao local. Para quê? Para que garantir que quando todo o cadastro é feito dessa pessoa e esses dados estão dentro desse certificado, e esse certificado é entregue à pessoa, né, realmente seja aquela pessoa. Então, a partir daquele momento, esse certificado, né, que você tem um token, tem, né, algoritmos e números matemáticos ali armazenados ali, você utiliza, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, quando você tem o GovBR. GovBR hoje é um grande site do governo federal, e com o certificado digital você tem acesso máximo ao GovBR, quer dizer, você tem acesso a todas aquelas funções que lhe dizem respeito em nível máximo. É como se, vamos supor, você vai querer saber alguns dados do seu imposto de renda, e alguns anos atrás você tinha que ir na Receita, né? Porque às vezes você pela internet você só conseguia ter acesso a certas informações. Mas se você, por exemplo, fosse refazer uma informação da sua última declaração, você tinha que ir presencialmente. Utilizando o certificado digital, você não precisa ir pessoalmente, porque tudo que você fizer remotamente com o certificado é a mesma validade jurídica se você estivesse presencialmente, tá? Então, o certificado tem essa grande vantagem, né, dela ter validade jurídica. Principalmente eu recomendo que todos utilizem dessas empresas que têm validade do ICP Brasil, e que você pode acessar, né, e pode assinar documentos também com a mesma validade. Um documento assinado pelo certificado digital, ele tem a mesma validade que um documento assinado e, digamos assim, registrado firma num cartório. Tá? É a mesma validade, né? Então, isso permite, né, que a questão de todos os aplicativos e documentos no ambiente de tecnologia, no ambiente digital, tenha uma maior facilidade de acesso, uma maior facilidade de aceitação e um maior uso aí. Tá? No início, né, alguns anos atrás, o valor desses certificados ainda estava um pouco, né, alto aí, tá? Eles diminuíram, eu acho que ainda não estão num valor, num patamar ainda que deveria ser mais baixo para que toda a população pudesse ter acesso a esse certificado, mas ele já baixou, né, o custo aí. Se você pensar esse certificado no uso que você faz durante um ano aí, tá certo? Eles ficam um valor bastante adequado. O certificado ele teve uma exigência maior, né? Porque você tem o certificado da pessoa física, mas você também tem o certificado da pessoa jurídica, que uma pessoa física assina pela pessoa jurídica, né? Então, principalmente na questão da pessoa jurídica, o governo já exigiu que toda a documentação que é enviada para a Receita Federal e os demais órgãos do governo, eles têm que ser assinados pela um certificado digital, da mesma forma como a questão da nota fiscal eletrônica. Então, todos esses movimentos de geração de evidência, geração de documentação em relação à Receita, em relação ao governo, das empresas com o governo federal, é feito através de certificado digital das empresas, que na realidade é da empresa, mas tem uma pessoa que representa essa empresa. Tá? Então isso deu validade jurídica, isso deu rapidez, isso deu maior facilidade.
Quando eu falei que o certificado digital ele é um token, né, e as informações estão aqui, né, no início só existia essa opção. Essa opção é muito boa porque quando você está no micro, você vai lá e espeta esse certificado, né, depois do seu uso você tira esse certificado, pode guardar numa gaveta, mas mesmo para você ter acesso, você pode bloquear o acesso físico, mas mesmo que alguém tenha acesso a esse certificado, você tem uma senha para que utilize esse certificado, né? Mas de qualquer maneira, por exemplo, ele tem uma questão que vamos supor que ele sofra um problema físico, né? Caia um ácido em cima dele e você vai perder esse certificado, né? E na realidade você vai ter que gerar um outro. Tá? Então, a questão física, você tem essa segurança a mais, mas você tem esse problema de ter algum dano no certificado, você vai gerar um outro. Lembrando que todo certificado ele tem um tempo de validade, né? E o valor dele também varia de acordo com esse tempo de validade. O de menor tempo é de 1 ano e o de maior tempo é de 3 anos, tá? Então, você vai escolher aquilo que mais se adequa à sua necessidade. E mais recentemente, né, saiu a questão do certificado na nuvem. Porque, por exemplo, esse certificado digital do token, se você está fazendo alguma coisa no celular, pelo menos diretamente, normalmente, você não tem uma porta, né, para aqueles token tipo USB no celular. Pode ter até uma maquininha ou algum conversor para a porta do celular, né? Mas às vezes isso aí pode dar algum problema aí, tá? Então, por exemplo, se você está fazendo algum uso pelo celular e quer utilizar e precisa utilizar o certificado digital, pelo menos eu não consegui, né? Nem busquei também solução, porque às vezes essas soluções são parciais e dá problema. Eu sempre estava usando no meu notebook, né? E nessa última renovação, eu fiz o certificado digital em nuvem, tá? Ele também é seguro. O que é que acontece? No lugar dele estar armazenado em um token, né, em um pendrive, vamos chamar assim, ele vai estar numa nuvem. É lógico que essa nuvem é de uma dessas empresas certificadoras aí oficiais do ICP Brasil, e toda vez que você vai acessar, né, um GovBR ou alguma aplicação que exija isso, né, essa aplicação te dá um código, né? Você escaneia esse código e ele faz o link com o certificado digital, a aplicação também, de maneira que você assina esse certificado digital, por exemplo, pelo seu celular, né? Então isso facilita muito. Minha recomendação prática, né, agora, atualmente, é o uso do certificado em nuvem, tá? Mas também o certificado físico, mesma segurança, até um pouco mais, porque aquele certificado você garante que você está com ele, você guardar fisicamente, ninguém vai ter acesso. A nuvem ele é todo protegido, mas teoricamente, né, pode ter alguma invasão lá, embora se tiver, também vai ter uma senha para o uso dele, né? Então, o nível de proteção dos certificados é muito bom, tá? Em resumo, né? Minha sugestão é que você busque ter um certificado digital, né, das empresas que trabalham dentro do escopo do ICP Brasil, para você poder assinar seus documentos mais facilmente, com validade jurídica, acessar aplicativos e atualmente, com certeza, esquecendo a questão das PJs, né? Que você, se você for representante da sua empresa, então você vai usar muito nesse relacionamento com a empresa, com Receita Federal e tudo mais. O uso pelo GovBR está cada vez mais aumentando. Então, desde você ter acesso a seus documentos, antigamente a gente só pensava muito na questão do imposto de renda, mas pode ser na questão de carteira de motorista, na questão de acesso ao teu título de eleitor, quer dizer, tua vida no ambiente do governo federal, né, com o acesso ao certificado, vai facilitar muito, né? O governo federal ele tem feito outras soluções em paralelo, além do uso do certificado, já que algumas pessoas podem não ter o certificado, tem até a questão, né, financeira, o certificado tem um certo custo, então você consegue ter alguns graus
de acesso no governo federal, mesmo sem ter o certificado. Mas com o certificado você tem acesso a tudo, né? É como se você fosse realmente no balcão lá, né, da Receita ou de qualquer órgão federal. Então, repetindo aí, na medida do possível, tem um certificado digital das empresas do ICP Brasil e transite, assine, consulte e utilize o ambiente de tecnologia, o ambiente digital, o ambiente virtual de uma maneira segura. Eu sou Edson Fontes, consultor e gestor de segurança da informação, cibersegurança e privacidade. Estamos aqui falando desses assuntos e hoje nós falamos sobre o certificado digital e o seu uso. Obrigado e até a próxima.